Boa noite, pessoal, beleza? Então, nós estávamos vendo na aula passada, né, sobre como fazer algumas instalações de impressora, como instalar ela em rede, assim por diante. Aí eu quero mostrar aqui para vocês hoje algumas configurações que a gente pode fazer para deixar padrão na impressora. Por quê? Toda vez que eu for imprimir alguma coisa, eu posso, na hora que for imprimir, fazer algumas alterações conforme o meu documento precisa. Mas por exemplo, o tipo de papel que eu vou usar, se eu deixar ele já pré-configurado, toda vez que eu entrar para imprimir, não vai ser necessário entrar lá e alterar o tipo de papel, por exemplo, né? Um exemplo básico. Então vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu tenho uma impressora aqui, é uma HP laser, né, 1102W, que ela é uma impressora que ela tem Wi-Fi, então depois também vou mostrar para vocês como a gente pode configurar ela. Então aqui as configurações básicas, eu venho aqui em iniciar, venho em dispositivos e impressoras, tá? Ele me abre aqui todos os dispositivos e impressoras que eu tenho instalado. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas coisas que vem padrão instalado já no Windows, eu só não desinstalei, mas dá para desinstalar, não tem problema. Essa aqui é uma impressora que eu tinha antiga, a 1100, que não era com Wi-Fi. Eu não faz tempo que eu tenho esse computador, nunca desinstalei. E essa impressora eu comprei agora, só instalei o novo driver. Então aqui mostrar. Primeira coisa que é interessante fazer, aqui ó, a minha impressora ela está com o nome original da instalação, ó, HP LaserJet Profissional 1102W, tá? Primeira coisa que eu devo fazer quando eu instalo a impressora, se eu quero que ela seja a impressora padrão do computador, eu tenho que fazer isso, definir isso, tá? Como que eu faço? Clico com o botão direito aqui e tem aqui, ó, definir como impressora padrão. Eu tenho que clicar aqui e deixar marcado. Por quê? Se eu fizer isso, todo programa que for utilizar uma impressão, toda vez que eu for imprimir, ele já vai, automaticamente o programa já vai puxar que essa é a impressora padrão. Então ele já vai puxar essa impressora para ser utilizada na hora que eu for mandar imprimir, tá? Antes, por exemplo, que eu tinha essa impressora aqui, ela era padrão. Quando eu instalei, eu tive que vir aqui e mudar a configuração para essa daqui ser padrão. Porque a outra nem está instalada mais, senão toda vez que eu fosse imprimir alguma coisa do Word, por exemplo, ele ia puxar a minha impressora antiga e eu ia ter que ir lá na abinha e mudar para a impressora nova. Então eu já vim aqui e fiz as configurações. Então aqui eu quero mostrar para vocês configuração de propriedade, de preferência de impressão, tá? Primeiro, vou mostrar isso aqui. O que são as preferências de impressão? As preferências que eu tenho para minha impressora. Por exemplo, qual o tamanho do papel que eu utilizo? O padrão nosso aqui no Brasil é A4, mas eu tenho vários outros tipos de papel, certo? Pode ser que eu não use o A4, pode ser que eu use o papel carta, né? Então isso aí, ou um A5, que é metade de um A4. Eu vou imprimir lá um recibinho assim, alguma coisa do tipo. Então eu tenho que fazer a devida configuração aqui, tá? Mas padrão está aqui, beleza. Outra coisa que eu posso selecionar é a origem. No caso aqui, a minha impressora só tem uma origem de papel, quer dizer, só tem um lugar para eu colocar papel. Mas você pega uma impressora maior, ela pode ter mais lugares de colocar papel. Pode ter 2 ou 3 ou 4 ou até 5 bandejas. Depende do porte da impressora. Lá na Sanepar, por exemplo, tem uma impressora lá, agora, que é uma da Xerox, enorme assim, que ela tem 5 bandejas de papel. Se eu não me engano, 5 ou 6, tá? Então aqui, se eu tiver a bandeja de papel, eu posso selecionar qual que é a padrão. Então, por padrão, ele vai pegar de tal bandeja, eu posso selecionar. Aqui está, geralmente por padrão vem aqui, ó, selecionar automaticamente. Por quê? Digamos que lá nessa impressora que eu tenho várias portas, nenhuma imprime A4. Uma bandeja está usando A4. Outra bandeja está usando A5, que é um pouco menor. E uma A3, que é maior. O que acontece? Se eu deixar essa seleção como automática,
Quando eu mandar uma impressão, ele vai ver qual o tamanho do papel e vai puxar automaticamente o papel correto. E também o tipo de papel que eu estou usando. Papel comum, mas aí eu tenho vários outros tipos. Se eu quiser aquelas folhas um pouco mais grossas, papel pesado, uma transparência, uma etiqueta, então para cada tipo, um envelope, ó, para cada tipo de impressão eu posso escolher, ou para cada impressão eu posso escolher o tipo que eu vou usar. Geralmente a gente deixa de comum. E isso aqui é uma configuração muito importante, principalmente quem imprime muito, ó, que é o modo economia. Eu posso, se eu clicar aqui, por exemplo, o que acontece? Minha qualidade de impressão vai ser um pouco menor, mas eu vou economizar cartucho. Então eu vou demorar muito mais tempo para carregar cartucho. E digamos que eu preciso fazer uma impressão que ela tem uma o padrão da minha é 600, tá? 600 pontos. Mas digamos que eu quero uma impressão mais precisa ainda, eu posso chegar até 1200. Tem impressoras que tem mais configurações aqui, mas essa aqui que apresenta duas, beleza? Então, primeiro, configuração aqui, papel qualidade. Aí eu tenho aqui no avançado, se eu quiser mudar o número de cópias padrão. Isso aqui é assim, depende para que você está usando a impressora, porque, por exemplo, se você colocar duas aqui, todo documento que você mandar, ele vai mandar duas cópias, tá? Então, isso aqui depende para que você vai usar, pode ser válido ou não. Eu tenho aqui a abinha efeitos, tá? Que eu posso mudar aqui, por exemplo, a porcentagem do tamanho que eu quero imprimir. Se eu diminuir, ó, eu vou diminuir lá como que ele vai aparecer na minha página, tá? Isso aqui eu posso configurar e mudar aqui dependendo do que eu preciso. Ou até ampliar, tá? Se for o caso. Mas geralmente a gente deixa aqui tamanho real, né? Que é o tamanho do documento que você pediu para imprimir, ela vai imprimir. Mas se eu quiser fazer configurações, eu posso, tá? E marca d'água, se eu quiser colocar alguma coisa, posso colocar uma marca d'água. Acabamento. Isso aqui eu posso usar essa impressora, apesar que essa minha impressora aqui, ela não tem suporte para imprimir dos dois lados automático. Por isso que ela já diz aqui, ó, imprimir dos dois lados manualmente. Como que seria isso? Se eu colocar isso daqui, ela vai imprimir primeiro as páginas ímpares, vai terminar, vai pedir para eu pegar esse bolo de papel, colocar lá, e ela vai imprimir as páginas pares do outro lado, entendeu? Então ela vai imprimir dos dois lados, mas eu vou fazer isso manualmente. Vou tirar o papel e colocar aqui, e ela vai fazer, tá? Então alguns serviços que eu posso fazer. E aqui os serviços de suporte, assim por diante. Então aqui esse videozinho mostrou aqui pra gente as configurações, né, de preferências de impressão, tá? Por que isso? É importante frisar. Essas configurações que eu fizer aqui, elas vão servir para todas as impressões que eu mandar no computador, se eu não alterá-la na hora de imprimir, né? Se eu mandar imprimir automático, por exemplo, eu chego lá no arquivo lá, se eu apenas, se eu clicar aqui em imprimir, né? Clicar, peraí que ele está pensando. Clicar aqui em imprimir, por exemplo, ele já vai trazer as configurações padrões que eu tenho na minha impressora. Então, se eu só clicar em imprimir aqui, ele já vai imprimir as configurações padrões que eu deixei salva lá, aqui, ó, aqui quando eu fizer. Então, fiz essas configurações, deu ok, o que eu fizer aqui vai estar salvo para todos os documentos do computador, tá? Todos os documentos que eu for imprimir, beleza? Já vou mostrar para vocês, fazer um próximo vídeo aí, mostrando algumas configurações das propriedades da impressora. Beleza? Valeu, até mais.